Alô, alô, quem sou eu? Graças a Deus, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física e vamos agora cooperar comigo? Vamos agora abordar um pouco dos jogos cooperativos e entender como que funciona essa dinâmica, principalmente relacionado a meninos e meninas, como a gente pode desenvolver essas ações aqui nas nossas aulas. Então, vamos lá? 3, 2, 1, let's go! Jogos cooperativos. Ah, É fato que o homem é um ser sociável. Suas relações ocorrem por meio da troca e interação com o outro. Ademais, compreendendo que a cultura é fator preponderante nesse intercâmbio de saberes, torna-se evidente o papel do outro perante o eu. Sabendo disso, a ajuda mútua é fundamental para que todos possam se desenvolver. É nessa perspectiva que os jogos cooperativos se baseiam. Ajuda coletiva. Mas afinal, o que são jogos cooperativos? Então vamos entender rapidamente o que foi que eu já mencionei aqui. Os jogos cooperativos, eles vêm desse conceito de ajuda mútua, né? Então, essa colaboração que existe entre todos. Entendendo que, socialmente, somos indivíduos que precisam do coletivo, precisamos do outro e que é com base no outro que eu consigo desenvolver o meu eu, a gente consegue entender que a gente sim precisa do outro. E é nessa dinâmica, desse desenvolvimento, que a gente vai buscar associar como é que funcionam os jogos cooperativos. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Jogos cooperativos são dinâmicas de grupos que têm por objetivo despertar a consciência de cooperação e promover efetivamente a ajuda entre as pessoas. Além disso, não existe a eliminação ou exclusão dos alunos, ou seja, todos ganham. Desse modo, as principais características dos jogos cooperativos são a confiança, a comunicação, a participação de todos e a não exclusão. Que maravilha, né? Então aqui a gente consegue entender que os jogos cooperativos, ele tem esse caráter de todo mundo participar, todo mundo se envolver, todo mundo colaborar a fim de um objetivo em comum em que todo mundo ganha. Não é aquele jogo em que eu vou ser melhor que você e eu vou ganhar. Não, aqui é a colaboração, a cooperação é o principal objetivo. Cooperar. Coloque jogos cooperativos, aqueles em que eu preciso sim do colega. Tem gente que diz, eu não preciso de ninguém, eu sou superior, eu sou muito melhor. Todo mundo, em algum momento, em alguma escala, necessita de ajuda. Entendendo, naquele aspecto da construção cultural, somos indivíduos que vivem em sociedade, como um conjunto, como um grupo. E a gente precisa que o todo funcione para que o meu eu consiga se encaminhar bem, tranquilo? Então, a partir desse momento que a gente consegue compreender a dinâmica, essa dinâmica dos jogos corporativos, a gente vai aprofundar ainda mais um pouquinho mais. Antes, a gente vai recapitular no aspecto do que seria o jogo e a brincadeira, que é para a gente fazer um melhor entendimento dessa dinâmica. Então, ó, recapitulando, brincadeiras são atividades culturais lúdicas livres de regras. Já o jogo é toda e qualquer atividade que exista a figura do jogador e regras que podem ser para ambiente restrito ou livre. Então, a gente conseguindo recapitular isso, a gente consegue entender um pouquinho mais do aspecto dos jogos cooperativos, mas para isso a gente vai fazer aquele aspecto histórico. Vamos lá. Ó. Os jogos cooperativos não são uma manifestação cultural recente, nem tampouco uma invenção moderna. A essência dos jogos cooperativos começou há milhares de anos, quando membros das comunidades tribais se uniam para celebrar a vida. Portanto, os jogos cooperativos existem desde os primórdios da existência do ser humano, de forma consciente ou inconsciente. Sempre existiram, só faltava sistematizá-los para fins educativos. Então, vejam que essa parte que eu já mencionei, cultura, elementos que vocês devem levar para a vida de você comer na colher, cultura. Veja que a construção do nosso conhecimento, a construção do nosso ser se passa na cultura. A cultura entendida como essa troca de conhecimento. E só existe troca quando existe dois referenciais, né? Então é eu relacionando com um grupo e esse grupo propiciando essa troca de saberes entre todos. Então, nos jogos cooperativos, como já foi mencionado, pode ser uma dinâmica de grupo em que a gente vai apenas celebrar originariamente. Seria essa conceituação, uma dinâmica de grupo, todo mundo celebrando, porque todo mundo tinha um objetivo em comum. Que no caso ali seria celebrar. Aqui o ganhar é o quê? A execução, a vivência, a experiência,
a execução efetiva da prática. Então, compreendendo toda essa parte conceitual, compreendendo toda essa parte histórica, a gente vai agora para os objetivos dos jogos. Os jogos cooperativos servem para trabalhar o aspecto da corporeidade no seu real significado, ou seja, propiciando aos alunos oportunidade de vivenciarem os mais diversos gestos, expressões e movimentos. Ter a possibilidade de se relacionar com seus colegas e consigo mesmo através do corpo, ensinar e aprender diversas culturas corporais sem a necessidade de padronização e ou classificação de movimentos. Qual é a dinâmica aqui que a gente está trazendo agora? Por ser uma dinâmica em que não existe o resultado, aquela parte de tipo, você precisa ser o melhor, você precisa ganhar, você precisa se destacar, como é uma parte de experienciar, de vivenciar, de se libertar, aqui você consegue manifestar o seu ser na mais plena e amplitude do ser. Porque você vai apenas ser você. E você sendo você, você consegue contribuir e colaborar da melhor forma possível, apenas com a livre entrega do que você é capaz de ofertar. Então, entendendo que os jogos cooperativos têm toda essa parte mais conceitual, essa parte mais libertária, a gente consegue entender a importância da cooperação entre os grupos. Por quê? Porque você consegue se manifestar, consegue manifestar o seu ser apenas sendo, beleza? Então, dando seguimento, a gente tem os tipos de cooperativos, tipos de jogos cooperativos, vamos lá. Vivemos em uma sociedade voltada para a competição exacerbada. Desta forma, gradativamente é importante encontrar mecanismos para oportunizar a vivência das práticas nas aulas. Sendo assim, alguns dos tipos de jogos cooperativos que se destacam nessa dinâmica, tais como jogos semi-cooperativos, jogos de inversão, de resultado coletivo, sem perdedores, quebra-gelo e de integração, de toque e confiança, de criatividade e reflexão de fechamento. Aqui nós temos alguns tipos de jogos. De forma geral, cada um tem um objetivo principal. Por exemplo, o quebra-gelo é apenas aquele momento em que, tipo, por exemplo, eu vou fazer uma dinâmica de interação de grupo, de apresentação. Então, eu vou dizer, Shabuya, Shabuya, meu nome é André, eu gosto de brincar, e quando eu balanço, eu começo a cantar e tal. Isso é dinâmica de quebra-gelo. Aquele momento em que eu vou escolher uma atividade, uma ação, algum jogo, alguma dinâmica que eu possa apenas quebrar essa primeira barreira, essa coisa da vergonha, da timidez, em que eu apenas me expressando, Shabuya, eu criar uma rima em que eu possa expressar. Esse é um exemplo de atividade. E existem diversos outros tipos de dinâmicas de jogos cooperativos em que a gente busca cooperar, colaborar com o outro. Então, a gente conseguindo compreender os tipos, existe um programa, existe algumas atividades que isso é muito, muito nítido. Eu vou colocar a imagem de vocês, eu quero que vocês por um segundo fechem os olhos e pensem, uma atividade de jogo cooperativo, eu não consigo lembrar? 5, 4, quando abrir os olhos vocês vão ver a imagem, vocês vão conseguir associar. Meu Deus, é isso? É isso. É isso. Olha aí, temos aqui, cabo de guerra. Professor, não, tem a competição. O cabo de guerra, as pessoas estão disputando, um lado contra o outro. Um lado contra o outro. Porém, o objetivo, pensa que do um lado não é mais não é os adversários, é uma caixa. E todo mundo tem que arrastar essa caixa. Passa de um cabo de guerra contra um objeto inerte, está imóvel, e que vocês têm que arrastar. Então, a força é apenas em prol de um objetivo, arrastar a caixa. Então, passa sim a ser um jogo cooperativo. Assim como não deixa a bola cair no chão, quando, por exemplo, normalmente eu faço isso no pré-desportivo de vôlei. Jogo a bola, vamos lá, todo mundo, não pode deixar a bola cair no chão. Fazer toque, fazer manchete, impedindo que a bola caia no chão. Então, ali, todo mundo está colaborando em prol de um único objetivo. Também tem aquelas dinâmicas militares, em que todos os militares têm que passar pelo percurso, e se um se prejudicar, todo mundo é prejudicado, então todo mundo tem que se ajudar. Isso é comum agora, fizeram essa adaptação para trilhas, em um programa que tem utilizado muito essa dinâmica de jogos cooperativos, por mais que seja em equipe ou não,
a dinâmica do No Limite é basicamente essa. Você ter duas equipes, mas a vivência em equipe, a vivência em grupo, a cooperação em grupo, independente de ter um adversário, o seu resultado vai fluir a partir do momento em que você vai desenvolvendo as ações. Então é cooperar, colaborar com a sua equipe, com o seu grupo, para que o todo possa ser beneficiado. Então, a gente entendendo isso, a gente consegue ver que cada um tem a sua participação, a sua forma de colaborar. E aí eu perguntaria para vocês, na nossa primeira reflexão, ó, que seria um entendimento sobre brincadeira de menino e de menina. De uma forma lúdica, o brincar é o reflexo das relações sociais. Sendo assim, é muito comum algumas brincadeiras serem rotuladas como de menino ou de menina. Contudo, se limitar por questões culturais ultrapassadas é impedir a revolução do ser. Aí teríamos a nossa reflexão, que seria atividade ou de meninos ou de menina, né, se existe isso. E a pergunta que eu faria para você é, quem que colabora mais, menino ou menina? Vamos pensar, vamos tentar entender um pouco melhor? Então vamos aprofundar mais um pouquinho aqui, ó. Enquanto vocês vão pensando, vou ler aqui, ó. Diversidade dos jogos cooperativos. A compreensão acerca dos jogos cooperativos permite ampliar as possibilidades de prática dos indivíduos. Ademais, os elementos culturais, sociais e de gênero dinamizam o saber referentes ao mundo da cultura corporal. E aí a pergunta que eu fiz anteriormente foi, quem ajuda mais, meninos ou meninas? Entendam que, se a gente está aqui falando do aspecto cultural, do aspecto da troca, do aspecto da socialização e que todo mundo deve colaborar minimamente com aquilo que se tem para entregar, normalmente quem tem mais entrega é aquela pessoa que se permite. Não é uma questão de gênero, e sim uma questão de proatividade, de você se permitir ser. Então, a partir do momento em que você pronto, você está colaborando para o desenvolvimento da ação. Então, entendido isso, não existe essa distinção, separação. Cada um tem o seu aspecto físico, seu atributo físico, mas de forma geral, de forma conceitual e ampla, a gente consegue compreender que a cooperação vai muito além do aspecto de gênero, vai muito além do caráter físico e ela perpassa todo esse leque de elementos que eu já mencionei. Tranquilo? Então, já que está tranquilo, vamos a uma observação importante. Vivemos em uma sociedade que preconiza o resultado, incentiva as disputas e estigmatiza as perdas. Cobrar perfeição desde cedo gera uma pressão muito grande no indivíduo, fazendo com que esse se torne possivelmente ansioso, podendo prejudicar ainda mais o seu desempenho. Perder é uma oportunidade de aprendizado, o fracasso uma oportunidade de recomeço e é na derrota que os fortes se sobressaem. Por que a gente está falando isso? Porque é importante a gente reforçar que não se trata apenas de ganhar, e sim essa parte geral de vivenciar, se permitir e ir além do resultado, tudo bem? E aí, já que você vai além do resultado, vamos fazer um exercício aqui rapidinho, ó. Os jogos cooperativos podem ser compreendidos como jogos que só os melhores ganham, jogos que só os habilidosos participam, jogos em que vencer é o mais importante, jogos em que todos devem colaborar uns com os outros. Tá muito fácil, tá muito dada. Alternativa D, beleza? Jogos em que todos devem colaborar uns com os outros. E a questão número 2 são exemplos de tipos de jogos cooperativos. Alternativa A, jogos cooperativos quebra-gelo e confiança. Alternativa B, jogos cooperativos de disputa e velocidade. Alternativa C, jogos cooperativos de habilidade e vitória. E alternativa D, Free Fire e tênis. Atenção, está muito fácil, já estava dada. É a questão A, jogos cooperativos quebra-gelo e confiança, que são dinâmicas em que você pode apenas ser. Compreendido isso, chamo vocês para brincar, escolher uma atividade colaborativa e se divertir um pouco. Aproveita, acessa a plataforma Eduque, vejo vocês colaborando comigo numa próxima aula. E é isso, até lá e feliz zaga, bye bye!